isso aqui? Ué, já fiz a barba hoje. Eu não consigo me adaptar com isso aqui, eu uso o barbeador, mas... É mais tranquilo, né? É. No dedilhar das cordas de sua guitarra, nas diferentes melodias e arranjos musicais, esse artista marca sua presença com seu grandioso talento em diferentes lugares da cidade, do estado e do Brasil também. Com jazz, clássicos do samba, MPB, rock dos anos 60 e 70, encanta e cativa distintas plateias, seduzindo os ouvidos de muita gente. Senhoras e senhores, com vocês, Celso Krause. Primeiramente, Celso, te agradeço muito por abrir mão do teu tempo, desse momento, para conversar conosco, né? A gente tem uma meta e tu estava na nossa meta, né? Que legal. Primeira coisa, Celso, sempre quando eu escuto um xará teu, eu lembro de ti. E imagino, e quando eu escuto a ti, eu lembro dele. Já sei quem é. Celso Blues Boy. Sei. Tu escuta esse cara, não? Não é do meu hábito escutar, eu acho ele um bom músico, eu gosto, mas não é dos meus... Dos meus que eu ouço diariamente, assim, sempre, entendeu? Ouço de vez em quando, assim, não tenho nada dele. Apesar de gostar dele, não tenho nada, não tenho... Grande músico. Gosto. Não, eu acho bom, acho muito bom. Acho que tem coisas maravilhosas, mas eu não... E tu já sabia porque alguém já te perguntou isso aí? Alguma referência? Não, nunca me perguntaram essa pergunta especificamente, não. Mas às vezes vem a pergunta, né? Pô, já ouviste Celso Blues Boy? Eu, claro. Tu gosta? Eu gosto. Então. Mas, se eu te disser, o pessoal que me conhece há mais tempo sabe que eu sou um ex-colecionador de vinil daqueles bem louco mesmo. Eu colecionava muito, eu tinha muito disco. Então eu tinha de tudo ali. E meu repertório assim, de audição sempre foi muito variado. Sim. Sempre ouvi muito de tudo, assim, sempre tive da música erudita do século XVIII até a coisa mais contemporânea do Ted Ripton, sabe? Tipo, sensacional. Mas tem aquelas coisas que eu gosto mais, e essas coisas eu acabo juntando, eu sou um juntador, um colecionador. Sim. Então mesmo depois de eu deixar de ser um colecionador de vinil, eu passei a ser hoje um colecionador de MP3. Ah, sim. MP3 e vídeos também. Sim. Vídeos... Na internet. Então eu tenho, assim, tem muita coisa de jazz, muita coisa de rock, muita coisa de muitos gêneros. Mas se eu pudesse ter todos os artistas que eu gosto do jazz ou do rock, eu acho que eu ia precisar de uns 7, 8 HDs que eu gosto de muita coisa diferente. Então, claro, o rock brasileiro mesmo, o blues brasileiro, tem muita coisa legal, assim. E entre elas está o Celso, com certeza, meu xará. Assim como está também, por exemplo, eu poderia citar o Lulu Santos, que é um cara que eu gosto bastante. Eu não tenho um disco do Lulu Santos. E eu gosto até mais do Celso Blues Boy. Mas não tem um disco dele. Eu acho que até tem. Se eu procurar no meu MP3, pelo menos umas 4 músicas dele eu tenho. Por lá. Mas são umas 4, 5 músicas. São aquelas que eu quero tirar, que eu gosto, eu me lembro delas, aí eu vou lá e baixo, aí eu tiro aquela música. Então, mas assim, entre todo esse cabedal de coisas que a gente vai juntando, eu não juntei ainda nada do Celso Blues Boy. É uma coisa que até me devo, porque eu gosto dele, sabe? Assim como também não tenho de outras coisas, né? Gostaria de ter um disco sei lá, vamos pensar aí, tem tanta gente legal. Tem muita gente. Tem tanta coisa legal. Celso, uma curiosidade. Tu começou a tocar violão aos 8 anos de idade, é isso? Eu comecei a tocar muito cedo, né? 8 anos foi quando eu ganhei meu primeiro violão. Não que eu tenha começado a tocar, naquela época eu comecei a mexer com violão com 8 anos, né? A tocar mesmo foi mais tarde. Certo. Comecei com 13, 14 anos. Mais ou menos isso, né? Sensacional. Aí eu fazia uma zoeira, né? Imagino. Até aprender a começar a juntar as coisas. Então, eu ganhei meu primeiro violão quando eu tinha 8 anos. Então, ali eu comecei a fazer uns ruidinhos. Aí eu sempre fui muito curioso, né, cara? Meu pai me botou no conservatório, mas eu tive muito pouco tempo, eu não tive paciência com o conservatório. Eu acabei pegando nos livrinhos mesmo, que era mais rápido.
Então eu não tinha aquela paciência de ficar dentro da sala de aula para aprender teoria musical e fazer aqueles exercícios todos que tinha que fazer para poder tocar uma peça ou duas dentro da música erudita, né? Sim. Então isso é uma coisa que me cansou, eu já queria sair tocando alguma coisa. Às vezes hoje eu tenho alguns alunos e eles querem já sair tocando uma música ou outra, eu digo, não, parei, primeiro aprende a técnica. Quer dizer, no fim, hoje eu até penso diferente, né? Mas eu acho que até um primeiro momento tem que ser como eu, ao menos pra mim, assim, como eu aprendi foi assim, né? Uhum. Que eu acho que funciona mesmo, deixar o cara brincar mesmo, né? Dos 8 até os 13, 14 anos foi só brincadeira. Tranquilo. Só brincadeira. Celso, e como é que a tua vida musical começou? Em que momento as cordas te tocaram interiormente e para que tu pudesse tocá-las? A vida musical acho que começou sempre pra mim, eu sempre gostei de música, sempre, mesmo antes de tocar algum instrumento. Uhum. Tanto é que a primeira vez que eu peguei o violão, e aí foi que quando eu tinha 8 anos, né, eu peguei o violão e já saiu, eu saí tocando numa corda só, uma melodia ou duas, eu aprendi aquela melodia de Satisfaction, sabe? Sei. Da guitarra, o riff principal, porque eu já gostava dos Stones com 8 anos, né. Eu sempre gostei muito de música, cara. A música pra mim ela é uma coisa, quase uma respiração pra mim, sabe? Uma coisa tão importante quanto respirar. Eu preciso de música, cara. Não posso ficar muito tempo sem ouvir, porque senão eu piro. Posso até ficar sem tocar, mas sem ouvir é mais complicado. Eu preciso da música no meu ouvido. Eu preciso disso. É um vício, né? Então aí, a partir daí, sempre, né, cara? Mas eu acho que pra mim, o que marca pra mim, a minha história como músico, assim, foi a partir do momento que eu conheci uma turma aqui na cidade, que era o Carlinhos Ferreira, o Manu Pontes, hoje chamado Manu Pontes, o Manecão, que eu conheci antes ainda. Sim. Eu conheci o Maneca quando nós tínhamos 15 anos, 14 anos, e a gente tocava, a gente se encontrava, e era uma piração tão grande, uma vontade tão grande de tocar, que se não desse pra gente tocar em casa, a gente ia pra rua tocar. Quem nos conhece há mais tempo, quem me conhece de 30 anos, sabe que a gente chegava na praça e sentava, pegava o violão e saía tocando, e quando ia chegando gente, um troço maluco mesmo, sabe? Ali eu conheci muitos músicos profissionais assim, desse jeito. E nessa época, quando eu tinha 15, tinha 16 anos, 17 anos, aí acabei conhecendo esse cara, que é uma figura muito importante para mim, que é o Carlos Ferreira, e logo depois também o Carlos Badia, né, que foram os caras que eu comecei a estudar música com eles. Porque mesmo eu tendo estado no conservatório no tempo anterior, eu não aproveitei muito daquilo ali. O pouco que eu consegui aproveitar eu acabei levando comigo, né? Mas o Carlos Ferreira, sabe, o Carlinhos, foi um cara que, com toda a sua disciplina de músico de conservatório, e ele também trazia no conhecimento dele o lance da improvisação e do jazz, né, cara? Que é uma coisa que eu, com 16 anos, eu pirei com isso, né? Quando eu vi Mahavishnu na orquestra, essas coisas, isso aí me deu uma machadada no meio da cabeça, abriu assim, e entrou o chip, a mosquinha do jazz, foi mordido pela mosquinha verde do jazz. Entendeu? Aquela coisa da improvisação, da música verdadeira no sentido de ser a música que é tu mesmo, entendeu? Pra mim o jazz é isso, cara. O jazz não é, pra mim, aquele estilo de música lá feito pelos americanos, criado lá em 1910. Não, esse fenômeno aconteceu no mundo todo ao mesmo tempo, e em alguns lugares ele evoluiu e se tornou mais palpável essa coisa, como o jazz. Claro. Mas eu acho que, por exemplo, aqui no Brasil, em 1910, por aí, também tinha essa mesma música, estava nascendo por aqui também. A música do Chorinho, por exemplo. Só que o Chorinho ele estagnou num momento da história e ficou aquele estilo. E eu não vejo isso como uma coisa negativa. Tá? Claro. Vamos colocar isso desse jeito. Mas ele ficou mais preso àqueles temas, aqueles grandes compositores daquela época, aqueles temas e aquele modo congelado de fazer aquilo. Tá? E na verdade os grandes compositores daquela época também eram grandes improvisadores, né? Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga. E isso ficou um pouco estabelecido ali, que eles que eram os grandes compositores. Então não houve grande renovação no gênero. Claro. Houve, mas aqueles compositores daquela época, sabe, marcaram aquilo ali. Valdir Azevedo. Sim. Eu amo todos eles, com certeza. Inclusive até os modernos, que são pouco conhecidos, né? Como o Hamilton de Holanda. Aí, com um detalhe que poucos sabem, mas um grande compositor de choro é o
próprio Hermeto Pascoal, né? Compôs muito chorinho lindo por aí, que se tornou clássico, que algumas pessoas não aceitam como clássico, mas são clássicos, como aquele tema, o Chorinho pra Ele. O Chorinho pra Ele é um clássico, grandes intérpretes de hoje estão gravando isso também, né? Então se estabeleceu ali, mas eu acho que tem alguns compositores que são mais amplos, assim, trabalham com outras coisas e também trabalham com chorinho, como o caso do Hermeto, o Gismonte, compôs choros maravilhosos como Karatê, e isso ficou meio estagnado, mas o jazz ele veio se modificando com o tempo. E essa característica instrumental do jazz, que os caras confundem com música instrumental, eu sempre gosto de dizer, os caras dizem, tu faz música instrumental? Não, cara, eu faço jazz, cara. Aí o cara diz assim, pô, mas isso é música americana? Não, cara, isso é música universal, tu tá enganado, não é isso, sabe? Na verdade, é aquilo que é improvisativo, criativo, e onde o músico tem maior liberdade de expressão. É nesse tipo de música, pra mim, ao menos como eu penso. O instrumentista usa a voz também, né? Porque tem esse barato da coisa da música instrumental. Eu não gosto de se chamar de música instrumental que se faz, sabe? Porque eu acho que é limitante. Porque a voz humana é um instrumento também. Então. Fantástico. Então, fantástico. Maravilhoso. Quem sabe o instrumento mais complexo que existe, mais perfeito que existe, seja a voz. Concordo. E o cara ficar preso a esse conceito de música instrumental, eu acho uma temeridade, assim, eu acho que limita. Eu acho que, por exemplo, o Richard Clayton, por exemplo, é música instrumental, né? É, verdade. O Ray Conniff é música instrumental, e eu particularmente não gosto do trabalho de nenhum dos dois. No entanto, Ella Fitzgerald é jazz, e não é música instrumental. Não. Definitivamente. E eu adoro, e ela canta. Sim. Entendeu? Então isso, pra mim, é o tipo de coisa que significa mesmo. Claro que aí o conceito de jazz é uma coisa muito larga, né, cara? Pô, Ed Mota pra mim é jazz, né, cara? Djavan pra mim é jazz. Agora, isso é pra mim. E eu acho que o gênero permite que a gente tenha essa interpretação, né, cara? Sim. Tem coisa mais jazzística, por exemplo, que... Sei lá... O Luciano Maia. Ah, sim. Luciano Maia é jazz, cara, mas é música gaudéria, cara. Mas é porque a vivência dele é dentro da música gaudéria. Claro. Ele vai expressar o jazz dele tocando chamamé, milonga, né? Até eu acho que falta um pouco no gauchado aí conhecer mais o candomblé. Vocês tinham que ouvir mais isso. É uma coisa que está faltando na música gaúcha. Tu colocas essa maneira assim da expressão do jazz como uma verdadeira música universal, me faz lembrar um pouco o conceito, por exemplo, do orientalismo, do chinês, em cima do Kung Fu. Legal. Né? Por exemplo, lá o Kung Fu é a capacidade de tu fazer alguma coisa bem feita. Que pode ser incorporado também à tua arte marcial. Por exemplo, tu tens um bom Kung Fu de jazz, entende? Esse é o ponto. Né? Mas ele pode também ser a arte marcial. Sim. Kung Fu. Estilo. Deve ser daí que vem aquela expressão, pô, o cara é ninja. Exatamente, né? Então tem o Kung Fu de várias coisas. Tem gente que tem o Kung Fu de curar os outros, tem gente que tem o Kung Fu de... Pô, eu não sabia disso. Sim. O chinês usa essa expressão desse modo. Exato. Legal, o carro também é um lance. O carro, ele tá dando faz parte. Uma expressão ao nosso jazz aqui. Sabe que teve uma trilha sonora que eu fiz e eu acabei dizendo, ele tá indo? Não. Tchau! Mas a minha curiosidade, assim, em que momento o Celso Krause, Celso Krause? Desde o primeiro momento que eu nasci, né, cara? Meu sobrenome é esse. Não, musicalmente, musicalmente. Olha, cara, eu entendo a tua pergunta e é uma coisa que realmente às vezes eu fico pensando sobre isso, cara. Na verdade eu tentei montar vários grupos, várias bandas e sempre foi muito... Eu tive uma capacidade criativa assim bem considerável, assim. Não me acho um grande compositor, mas eu tenho uma capacidade criativa pro lance da improvisação, cara. Eu gosto muito, estudei bastante, estudo ainda e vou continuar estudando por muito tempo essa matéria. Eu acho muito interessante essa parte da música. E isso acaba levando a definir certas coisas e acaba virando composições. Mas a maior parte das minhas composições nascem de improvisações. Mas esse lance por esse aspecto criativo, eu acabava sempre que montava as bandas, eu montava a banda com os amigos, eu dizia assim, tá, vamos, aí tu traz uma música tua, tu traz outra, vamos ver que a gente compõe juntos.
E aí quando eu vi eu tinha 6, 7, 8 músicas minhas. Certo. E aí os caras tinham uma ou duas, não que. Né, mas acabava sempre tocando o que eu compunha, né? E aí, pô, cara, ficava uma coisa meio gozada. O nome da banda é tal, mas quem compõe tudo sou eu, entendeu? Oh. E quem corria atrás, às vezes, das coisas, fazia as coisas andar, porque precisava também. Eu, por muitas vezes, em vários grupos, era o único que fazia só aquilo ali, só música. Porque os caras também tinham outras profissões, eu não vejo nada de errado nisso, daí gostaria de ter outra para viver melhor, vamos dizer, com maior qualidade de vida. Certo. Mas para mim sempre foi muito difícil fazer outra coisa que não fosse música, entendeu? Eu até digo que eu trabalho bastante com música, eu faço várias coisas com música, mas faço música. Claro. Então tu vai lá, como tu tá me dizendo, não, tu é um cara prolífico assim na internet, tá sempre na internet, fazendo um monte de coisa na internet. Sim. Mas tudo que eu faço na internet tem relação à música. Ah, não, com toda certeza. Então, tipo assim, eu dou aula, eu estudo, eu faço. Tudo que eu faço é com relação à música, cara. Claro. Entendeu? Assim, eu trabalho em outras coisas. Até gostaria de fazer outras coisas também, ter especialidade em outras coisas também, mas tudo acaba direcionando para esse lado. Então, graças a essa minha dedicação, eu acabo fazendo as coisas quase que sozinho, né, cara? Então, e o tipo de música que eu faço, ela não é necessariamente uma música absolutamente comercial, tá? Por ser muito autorreferente, a música falando da música, né? Eu acho que o jazz também é um pouco isso, é música falando da música, através da música, só. Sim. Tá? A poesia a gente já pode até usar, mas não tá em... A poesia tá na música. Na própria música. A gente sempre diz assim, pô, o Jim Hall é um poeta, né? O Jim Hall é um poeta, o Pat Metheny é um poeta, mas eles não escrevem letra, eles são poetas da música. Poesia da música, então, livre, né? Especificamente isso assim. Isso aí. Né? Tu sabe que tem pesquisando na internet, assim, lá na Leste FM, os caras têm um enunciado, sim, enunciado da tua pessoa interessantíssimo. Músico, guitarrista, compositor, arranjador, pesquisador na área da improvisação e da música popular. Suas manifestações mais singulares com o jazz e a música popular brasileira. Pode crer. Os caras colocaram isso lá. Acho que é isso aí. É isso aí mesmo, né, Celso? E curiosidade, Celso, a primeira vez que tu tocou em público, valendo? Primeira vez que eu toquei em público. Pô, sabe que eu não lembro, cara? Mas eu me lembro de uma coisa muito legal, que foi nessa época aí que a gente andava enlouqueando aí, tocando por fundo, era canto. Sim. Eu, Maneca, o Renato Gervini, o Jacaré. Uhum. E um dia nós dois, eu e o Jacaré, passando pela praça com um violão. E tinha um pessoal que era estudante, que já, pô, nós era guri, nós tinha 15, 16 anos, mas a gente também tinha parado de estudar, aquela história toda. E tinha pessoal que fazia parte do movimento estudantil na época. Sim. E nós estávamos passando por ali e os caras tinham montado um palquinho ali no chafariz da praça. E aí eles vieram falar com a gente, vocês que às vezes estão aqui tocando, vocês não querem tocar no nosso evento, que a gente vai ter aqui um evento? Se tratava da Gerati, primeira Gerati. Isso é 79, eu acho, por aí. Não vou dizer o ano, porque senão vão descobrir a minha idade. Não, mas olha aqui, ó. Não, mas falando sério, mas eu acho que era, devia ser mais ou menos isso, nós tínhamos 16 anos, 79, por aí. E aí nós tocamos. Eu no violão, ele na percussão, fizemos ali um sonzinho na hora ali. Uhum. E foi a primeira vez em público. Mas eu considero o meu começo profissional na área da música mesmo. Sim. Eu acho que começou alguns anos depois no Misturança. Misturança. Que foi o bar, inclusive, da Bitiza, né? Do Barata, do Valdeci, do Lori Nelson, que eram os amigos da gente, que a gente conheceu também nessa mesma época, pelo movimento. Nós acabamos participando de um movimento que era, de certo modo, a gente era num movimento que a gente não era representativo, porque a gente nem estudava, mas fazia parte do movimento estudantil, né? E da esquerda que nascia naquela época. Claro. E o Misturança era ali onde eu e a Companhia da Dança, né? E era do lado do Quitandinha, que depois foi o Bar da Beth. Olha só. E esse Misturança era uma casa, assim, uma casa mesmo, que os caras adaptaram para fazer uma coisa que era quase que como um entreposto macrobiótico, qualquer coisa assim. Aí de repente eles resolveram começar a vender vinho.
Aí começou a frequentar e começou o pessoal a frequentar para tomar vinho. E aí de repente de noite começaram a abrir até mais tarde. Aí o pessoal começou a apresentar teatro, a apresentar poesia e numa dessas resolveram que iam fazer um show lá. O primeiro show que teve foi do Carlos Ferreira e do Carlos Badia, justamente os meus dois mestres. Pô, fantástico. E aí eu acabei conhecendo o pessoal da casa, que eu já conhecia na verdade, né? Eles disseram, pô, mas vocês não querem tocar também? Ó, querer a gente quer, mas pô, a gente nem tem trabalho pronto. Não, mas então prepare, a gente dá um mês para vocês prepararem o trabalho. E nós preparamos o trabalho só com composições nossas. É um barato que as composições, eu acho que se juntar, eu acho que não dá 5 acordes. Mas a gente compôs, e aí antes de apresentar, eu cheguei pro meu mestre e perguntei, Carlinhos, tu acha que a gente tem condições de apresentar um trabalho? Ah, tá legal, cara, tá bom, pode apresentar. Bom, aí sim, aí nós... Mas eu só dizia pros guris, só se o Carlinhos deixar, porque eu não vou pagar mico, cara, fazer um troço lá que não tá direito, não tá certo. Eu tenho que saber o que eu tô fazendo, para o cara chegar perto e ver que acorde é esse que tá fazendo. Que é isso? Se o cara não sabe, então não faz, né, cara? Então, a gente fazia coisas mais humildes, vamos dizer, mais simplesinha, que era o que a gente entendia, né? Certo. Então ali, isso aí foi 82, exatamente, o primeiro show do grupo Casa Grande. Perfeito. O grupo Casa Grande era eu, aí, então... o Gil Soares, hoje músico do Sovaco de Cobra. Sovaco de Cobra. Grande grupo de choro, que eu gosto muito, olha, mas o chorinho acaba sempre batendo, né, na nossa porta, né? Não adianta a gente, eu gosto de choro. O Mano Pontes, na época conhecido como Maraca, certo, que hoje está na Inglaterra, um excelente guitarrista. Tinha um cara chamado, o apelido dele era Miro, né? O Miro fez parte do grupo na sua verve no começo, essa era a formação original do grupo, mais o Beto Bate, também conhecido como Beto Bongo, Bate com 2 Cs, né? Entendi. E ele era... O Beto tinha o seguinte, a família dele eram os proprietários de uma loja de música aqui da cidade, que era o Bazar Edson, que na verdade o Bazar Edson não era nem uma loja de música, era quase que uma casa da gente, né? Porque a gente tinha conta no Bazar Edson, tinha caderninho no Bazar Edson. O seu Clóvis, que era pai do Beto, era uma figura maravilhosa, que recebia todo mundo bem lá. Em compensação, o tio do seu Clóvis, que era o outro dono, também já não era toda essa simpatia, mas ele gostava da gente, porque a gente era amigo do Beto. Claro. Então conosco era diferente, o seu Armando adorava a gente, né? Então, e ali foi onde começou o negócio. A gente se encontrava para tocar na praia, a gente ensaiava na praia. Então era muito legal o grupo Casa Grande, quando a gente não ensaiava na casa do Carlinhos, por isso que o nome da casa, do grupo era Casa Grande, claro, em homenagem ao nosso amigo, né? E até inclusive depois o primeiro show que a gente fez foi no Misturança e o segundo foi no Quilombo, que era na esquina da Gonçalves Chaves com a 7 de setembro, uma casa que hoje está por cair, né, há algum tempo já. Sim. Mas era uma casa que foi uma casa da época dos escravos, né, uma casa muito legal. E essa casa até, o cartaz do nosso show, eu postei até na internet esses tempos esse cartaz, e saiu um monte de comentários, sabe? Porque o pessoal todo que é contemporâneo, sabe, que viveu essa época do Quilombo, inclusive os proprietários do Quilombo, como o Guto King, que era um dos donos do Quilombo, bateu a saudade dele, né, de lembrar que o cartaz, a ilustração do cartaz era uma foto, claro, né, do Quilombo, né? Uma sim, foto assim, e aquilo ficou assim, como que aquela foto acabou se tornando, de certo modo, o símbolo do Casa Grande. O que era o Casa Grande, né? Era uma casa grande como se fosse Casa Grande, Senzala, aquela história. Sim, sim. Mas não com o significado de racismo, de escravagismo, mas com o significado de uma coisa grande como o coração da gente, da nossa música, né? Essa coisa universal e de amigos que se juntam para tocar e fazer uma música que tenta ser maior que a gente mesmo, sabe? E, na verdade a ideia é essa, né? Que eu acho que a gente tem que buscar sempre,
é que o que a gente faz seja melhor do que a gente, né? Pô, bonito Isso é barato, né? Pô, cara, muito bonito. Eu acho que isso aí pra tudo vale, né? Pra tudo e vale. pra música também, né?
sobre os teus trabalhos, os mais antigos, os mais recentes, um trabalho que tu fez chamado Fenemê ao vivo, né? E de carona, um CD chamado Saudade do Futuro, que eu gostei muitíssimo do título, né, cara? Legal, que é um legal. trabalho que tu fizeste com o Ronaldo Régio, isso? Grande baterista. Né? Gostei muito desse nome aí, né? Sim. E claro, e do teu próximo trabalho que chama-se Improvisão, é isso? Não, esse não é o próximo, esse é o atual. É o atual, isso. Já tá aí. Tá. Chegou agora. 2013, Também com o né? Ronaldo Régio. Perfeito. Com o Ronaldo Régio e o Julinho Pinheiro, que é um saxofonista rio-grandino, que mora hoje em Rio das Ostras, mas que é um grande músico, um grande amigo. A gente vem, há alguns anos que a gente vem se encontrando, sempre que ele vem pro Rio Grande do Sul, a gente se encontra, vai pro estúdio e grava alguma coisa. Se encontra, vai pro estúdio e grava alguma coisa. E aí tem 2 anos específicos que a gente gravou 2 sessões que ficaram muito legais. E a gente sempre grava lá no estúdio do Hélio Mandeco, que é um amigo particular dos 3, né? Sim. Isso é muito legal porque a gente sente muita vontade como se estivesse em casa para tocar, né? Então isso já, para nós que gostamos de improvisar e que gostamos de estar à vontade para tocar, é como dar de mão beijada, assim, né? A inspiração, poder tocar na casa do amigo. Então, tocar no estúdio do Hélio para mim é como tocar na casa de um amigo, assim. E nós gravamos 2 sessões, nós fizemos em trio. Da primeira vez eu levei o baixo, da segunda vez eu levei a guitarra. Isso. E nós gravamos tudo ao vivo. É tudo ao vivo. E algumas coisas, tanto na primeira sessão como na segunda, em 2 faixas eu peguei depois e fiz sobreposição de alguns outros instrumentos. Certo. Na primeira sessão eu levei só o baixo, eu gravei um teclado e uma guitarra para dar uma encorpada no som. E no outro, eu gravei a guitarra, eu só botei o teclado, né? Que o próprio teclado eu fiz a linha de baixo, então ficou desnecessário gravar o baixo também. Mas o disco ele é quase todo, 99% dele, com exceção dessas 2 faixas, Sim. ele é 90% dele gravado ao vivo, sem nenhuma edição. Se tem erro, fica e faz parte do que foi composto na hora. Né? E essas 2 músicas que tem aí, que são 2 peças compostas mesmo, para o momento que a gente compôs antes, em casa, deu uma ensaiadinha antes de ir para lá. Certo. E tem mais 2 temas ali que eu acho que são também pré-concebidos. Né? E o resto tudo é improvisação instantânea mesmo, é free jazz mesmo. É um disco de free jazz. Ele tem a intenção de ser uma coisa de improvisação livre, assim, sem nenhuma limitação, tipo, a criatividade da gente. Sim. Não interessa o tom, não interessa o tempo, não interessa. Vamos ver o que vai sair se a gente combinar som e silêncio. É isso. A jogada é essa. Música é isso, né? É verdade. Os outros 2 discos que tu perguntou, Isso. o Saudade do Futuro foi um disco que eu gravei com o Ronaldo, tem umas participações especiais de alguns outros músicos, mas esse aí então foi uma loucura porque a gente levou um bom tempo gravando ele. E ele é resultado de várias experiências sonoras minhas e dele. Tá? Então, ele tem muita coisa misturada ali, sabe? Eu toquei guitarra, toquei teclado, eu usei samplers, eu usei arranhão de disco, sabe? O chiadinho do disco, para ambientar como se o disco tivesse sido gravado nos anos 70 mesmo, assim. Tem vocais assim bem experimentalistas, não tem nenhuma intenção de ser cantor ali, né, cara? Uma coisa bem maluca, assim, experiências com sons guturais, com a voz, então tem de tudo. Mas o disco é bastante legal, assim, o pessoal gosta bastante dele, ele acabou resultando, apesar de toda essa liberdade, resultou um disco de jazz fusion, assim, é meio furioso, assim, meio roqueiro o disco. Até pelas participações do Marcelo Hammer, né, que é o Marcelo Neutzling, que é um guitarrista, um baixista oriundo do heavy metal, né? Então ele tem um som bem pesado de contrabaixo. Apesar do que a gente fez não tem nada a ver com heavy metal, né? Mas o baixo, a presença do baixo do Marcelo ali, ela calça mesmo, né? E ele é bom de tocar por isso mesmo, ele é um baixista nesse estilo. Eu acho que cada um sempre tem alguma coisa positiva. Se pegar um baixista que é acostumado a tocar samba, ele tem aquele swing que só um baixista de samba tem, né? Certo. Então, o Marcelo tem o peso que só o baixista de heavy metal tem. E também a participação do Zanotelli na flauta numa música. O Miguel Terreira no baixo, que é um baixista uruguai, também tocou numa outra faixa.
Mas ele é basicamente nosso disco, né? Tem faixas que é só nós dois, tocando um monte de coisa misturada. Ele toca teclado também. O Ronaldo é um cara que tem uma musicalidade fora do comum, assim, sabe? Eu acho genial, assim, ele como músico, assim. E a criatividade, a liberdade que ele tem para usar essa criatividade, sem nenhuma preocupação se vão gostar ou não vão gostar. Eu fui fazer meu som. Isso eu adoro nele, sabe? Eu sou... Que legal. E o Fenemê, cara, pra falar desses trabalhos você tem que falar sempre em parceria, né, cara? Sempre, claro. Esses 3 trabalhos são trabalhos que eu não fiz sozinho. Aliás, eu acho que eu não fiz quase nada sozinho mesmo. Verdade. Gravado, né? E esse disco com o grupo Fenemê, o Fenemê é um grupo que eu montei. Na verdade começou como um trio lá no fim dos anos 80, ou melhor, começo dos anos 90, com o Luciano Silveira na bateria e o Wilson Campos no baixo. Era esse. A ideia original do Fenemê era tocar temas pop e rock dos anos 70, mas com uma roupagem jazzística. A gente tocava Stevie Wonder, tocava Jeff Beck, tocava Beatles, Rolling Stones, é o tipo de coisa que eu gosto mesmo. E alguma coisa internacional também, do Caetano Veloso, da Rita Lee. A gente dava uma roupagem jazzística a esse instrumental. Depois, isso acabou sendo adotado, esse nome, para um grupo que a gente montou lá, porque esse grupo acabou, não chegou a acontecer o trio, né? Sim. Aí depois eu fui tocar no Don Quixote, montamos um grupo lá pra ter no Don Quixote de jazz. E tinha que botar o nome desse grupo, seu Suba, dizia o Rafael pra mim. Eu tenho que botar o nome desse grupo. Eu digo, cara, mas é o nome de cada um de nós. Não, tá louco, vai dar uma lista desse tamanho. Nós era 6, 7 loucos, tocando um cantinho apertado. Pô, tem um nome que eu acho legal, é Fenemê. Pá, perfeito, tá? E ficou o Fenemê, o grupo que tocava lá. Por isso que às vezes as pessoas confundem, pô, o Fenemê não era esse grupo, agora já é outro, né? É porque vai mudando, né, o significado das coisas. Mas nada a ver com o caminhão, né? Pois é, aí que eu queria chegar. Originalmente tinha sim, porque tinha uma brincadeira, eu acho que, não me lembro qual era o grupo, eu tinha um grupo chamado Galaxy 500, qualquer coisa assim, eu achei aquele nome muito legal, um nome de grupo de coisa antiga, né, de grupo de carro antigo. Mas o Fenemê sempre foi uma coisa que pra mim tinha um barato interessante, que ele foi o primeiro caminhão nacional, né? Isso. E era um troço barulhento, né, cara? Tu via que o Fenemê tava chegando e aquela fumaceira, né? Uma fumaceira. Aí tu imagina o Fenemê descendo uma ladeira sem freio, né? E fazendo barulho e aquela fumaceira. Tá louco, e era o que eu imaginava, entendeu? Essa era a brincadeira, né? Uma coisa antiga, barulhento, fumacento. E apavorante, que quando eu vinha chegando, aquele negócio, socorro! Então a brincadeira original era com isso, né, cara? Depois quando foi pro Don Quixote, meio que amansou, ficou meio Fábrica Nacional de Música, troço, né? Olha só. Mas aí, depois, o que aconteceu? Esse Fenemê ao vivo, ele é uma outra coisa. Na verdade, isso aí foi o resultado de um show que a gente fez pro 277, que era um projeto da Prefeitura Municipal de Pelotas, lá daquela época, né, de música, e a gente apresentou, a gente foi convidado pelo Rodrigo Martins, e o Rodrigo veio me convidar assim, ó, cara, eu queria que fosse o show, se fizesse um show, vão ter várias estreias, a ideia do 277 é que tivessem primeiro 7 estreias, e depois os shows mesmo do 277. Então essas 7 estreias, a nossa seria a última, tá? A nossa foi a última estreia. E a ideia é que eu montasse um grupo como eu quisesse, mas que fosse um show que fosse eu e o Carlinhos Ferreira, o meu mestre, que eu falei lá no começo da entrevista. Eu digo, pô, mas o Carlinhos será que vai topar? Aí tá. Aí topou. Aí ele disse assim pra mim, não, tudo bem, cara, se a gente convidar todo aquele povo que tá tocando Don Quixote junto com a gente. E o Carlinhos nessa época tá tocando comigo, Don Quixote também. Eu digo, pá, que boa ideia, mas só que é só composição nossa. Tá bem, beleza. Aí o Carlinhos até no fim acabou botando só 2 composições dele, que no fim nem saíram no CD, né? Certo. Porque deu problema na hora da gravação, não ficou legal. Mas eu sei que o grupo que acabou vindo não era exatamente o grupo do Don Quixote, eram alguns, e eram os daqui de Pelotas, que moravam aqui. Aí esse grupo acabou ficando fixo mesmo, esse grupo. Se estabeleceu como um grupo, mesmo a partir desse momento. O grupo era formado por mim, o Daniel Zanatelli, o Carlinhos Ferreira, o Eduardo Varela no piano, o
de São Paulo, que morou aqui, muito bom contrabaixista. No contrabaixo, o Maurício Veiras na bateria e o Jacaré, o Renato Gervini na percussão. Esse era o grupo. 7 músicos. Realmente. E grande, né? Grande. Depois aí sai o Alexandre e entra o Miguel Terreira no baixo. E esse grupo, pá, cara, foi uma coisa que deu muito certo. Foi assim, eu dizia que era o meu Dream Team, sabe? Eu gostava mesmo de tocar com aquelas pessoas, eu achava que... Claro, aí depois acaba acontecendo coisas na vida da gente que mudam os rumos, né? Eu acabei indo morar em Florianópolis. Por conta disso perdi contato com eles e o grupo acabou acabando. Acabou acabando porque eu fui me embora, como os ensaios eram na minha casa, acabou meio que aquele negócio esfriou, né? E o pessoal se encontrou menos e aí acabou acabando o tal do grupo. Mas eu ainda vou montar um grupo e vou botar esse nome de novo. Eu acho muito legal. Muito bom. Fineme ao vivo é isso aí, né? É essa junção dessas pessoas, esses amigos. Celso, quem são as tuas principais influências? Tu já falou algumas aí, mas quem são hoje as tuas principais influências? Tia, a primeira influência com certeza foi Beatles, né, cara? Lennon, McCartney, Ringo e George Harrison, cara, aquilo ali foi uma coisa que pra mim foi o que fez eu gostar de música, em primeiro lugar.
Depois aí vem Santana, né, cara, que aí me fez gostar da guitarra. Claro. O que me fez me interessar pela guitarra mesmo foi primeiro Santana, depois Led Zeppelin. Que são as minhas primeiras influências são o rock, sem dúvida. O rock foi a primeira coisa que me deu uma machadada, como eu digo, na cabeça, abriu e disse, olha, o negócio é esse aqui, ó. Então por isso a guitarra, né? A guitarra vem do rock pra mim, né? Sem dúvida. Rock and roll é a minha origem, eu reconheço isso. Aí depois, com o tempo, cara, eu fui absorvendo outras coisas também, né, cara? Eu ouvindo muito rock, e aquilo também não me satisfazia, eu queria ouvir outras coisas diferentes também, outros. Meu pai gostava muito de samba e de música clássica, gostava muito de tango, e eu acabava ouvindo os discos do meu pai, né, cara? E eu gostava daquilo que ele ouvia também. O Jair Rodrigues, o tango do Gardel e aquelas coisas. E eu não gostava muito da música popular brasileira, aquela anterior da Bossa Nova, eu achava meio chato aquilo. Sim. Hoje até gosto mais, mas ainda gosto muito mais da Bossa Nova. Porque foi, na verdade, aí pelos anos 80, por aí eu comecei a ouvir mais a música popular brasileira mesmo, né? O Chico Buarque foi um dos primeiros caras a fazer a cabeça, o Chico, o Milton, o Djavan logo em seguida, né? O João Bosco e principalmente Tom Jobim. Tom Jobim eu acho que foi a influência mais importante para mim, assim, para eu ver quanto era importante conhecer a música brasileira. E ele foi um cara que falava muito disso, até tocando, até pela música que a gente ouvia dele. Ele estava falando ali de Ari Barroso, ele estava falando dessa coisa. Sim. Da música do Villa Lobos, né? Então, a música erudita do Villa Lobos que tem essa coisa de ser nacionalista, né? Não é uma música erudita eurocêntrica, né? Uma música mais brasileira mesmo. Então isso foi muito importante para mim, cara, com certeza. E hoje, aí logo em seguida, eu acho que a influência que amarrou isso tudo mesmo, ela começou a surgir a partir de que eu comecei a ouvir o rock progressivo. Porque o rock em si, ele é muito legal, mas é um pouco limitado àquela coisa de quem ouve rock não ouve outra coisa, né, cara? Mas o progressivo, o rock progressivo lá do Yes, do Pink Floyd, principalmente do Frank Zappa, do Soft Machine, esses grupos, eles já vão namorar com o jazz, né, cara? E aí, graças a Frank Zappa, graças a todos esses caras, eu acabei ouvindo Mahavishnu Orchestra, que é o jazz rock. E Miles Davis. Aí Coltrane. Aí Charlie Parker. Cara, aí eu pirei. Porque aí a coisa foi pra onde eu achava que eu ouvia um som pirado. Mas aí o dia que eu ouvi Ornette Coleman, eu digo, pelo amor de Deus, que isso? Eu achava que o Pink Floyd, que aqueles caras do Pink Floyd era doidão, mas eu acho que não tem mais doido que o Ornette Coleman. E aí Hermeto Pascoal, cara. Fantástico. O Hermeto Pascoal, eu acho que hoje, pra mim, os caras que mais me influenciam hoje, no que eu faço, no que eu mais ouço, são as pessoas que eu mais ouço, sem dúvida. Eu poderia colocar entre eles, eu acho que 5 ou 6 que eu acho que são, assim, se o cara quiser entender por que eu gosto, faço o que faço, é só ouvir Miles Davis, Hermeto Pascoal, John McLaughlin. John McLaughlin eu acho mais que tudo, assim, eu acho que o cara que ele, na verdade, é o grande discípulo, o maior discípulo do Miles Davis, né? Porque, só que ele toca o meu instrumento, então é o apreço que eu tenho pela obra do cara, ela extrapola até a questão da guitarra, né? Mas eu apreço pela música como um todo, pelo pensamento universal da música, né, cara? Em tentar absorver os outros gêneros, para que a tua música não se torne só aquela coisa fechada, naqueles ritmos, entendeu? Engessada. Né? Outro cara que é um pouco mais fechado também, trabalho que eu adoro, sou apaixonado do trabalho dele, eu acho que tem uma influência forte na minha música, eu reconheço, não tem problema nenhum com isso. Os caras dizem, tá imitando o cara, não imito ninguém, cara, mas Pat Metheny é um cara que tem uma importância vital na minha música. Como é que é o nome? Eu não peguei. Pat Metheny. Também se Metheny escreve-se, né? Certo. E aí os guitarristas brasileiros, como Heraldo Dumont e Eldelmiro foi um cara que, quando eu ouvi aquilo, cara, eu não acreditei, sabe, que existissem guitarristas no Brasil dessa qualidade, uma linguagem brasileira, absolutamente brasileira, que tivessem muito acima de muitos outros famosos, entendeu? Porque ao lado não, muito acima de muito cara famoso, e que os caras, aquele toca muito.
Edelmiro toca muito mais que todos muitos outros, sabe? E o cara é simplesmente, absurdamente perfeito, um guitarrista. Sabe? O trabalho que ele gravou 3 discos que eu acho que são assim, ó. Se quiser entender o que é tocar guitarra, tem que ouvir o Emotiva do Edelmiro, cara. Tocar guitarra com maestria mesmo, e assim, improvisando, mas dentro da jogada da música brasileira mesmo. O Edelmiro é insuperável, cara. Eu acho que tem ele, hoje tem o Nelson Faria, que eu acho que também é uma influência forte pra mim, mas já é um cara que é uma outra praia, né? Mas ele é um cara que trouxe pra música do João Bosco, por exemplo, uma jogada de guitarra ali que o João estava procurando há horas e eu acho que não tinha achado ainda. Quando ele pegou o Nelson Faria tocando daquele jeito, ele disse, cara, fica aí, não sai mais daí. Né? Contratou o cara e o cara não saiu mais. Tanto que a gente não vê mais o Nelson tocando com ninguém, né? Porque o João só pega ele, né? Claro. Eu acho que ele deve sair, tentar botar o pé na rua e o João já tá lá esperando. Ei, vamos gravar? O cara é absolutamente genial. E pra tocar a música do João Bosco, não é bem assim, né, cara? Assim. Pô, o cara é... E fazer o que ele faz com a música do João Bosco, aí mais ainda, né, cara? Pô. O cara é fera mesmo. Sensacional. Né? Esses aí eu acho que são as principais influências hoje. Eu acho que também foi, no passado também, importante, eu acho que hoje um pouco menos, mas eu ainda continuo sendo um fã de carteirinha do cara, assim, os maiores fãs dele é o Egberto Gismonti. Eu sou apaixonado na composição do cara, eu acho que ele como compositor, como músico instrumentista, não tem nem o que dizer, mas como compositor, cara, eu acho que é um dos maiores de todos os tempos em todo o mundo. Na boa. Assim. Vai compor palhaço assim, vai em casa, né? O cara ele compõe uma coisa dessas aí, não precisa nem gravar mais nada, não precisa compor mais nada, não precisa... Acabou, né? Acabou. Né? Já está eternizado para sempre. Celso, como é que tu observas hoje a MPB nos nossos dias contemporâneos? Qual a tua opinião? Melhorou, piorou? E outra, existe alguma novidade ou ainda são os mesmos chavões de sempre? Porra, essa é uma pergunta que pode ser respondida de vários modos diferentes, tá? Eu acho que em primeiro plano assim tem que pensar o seguinte. Na verdade, a música popular brasileira, MPB, é uma sigla, né, cara, que se criou a partir de um grupo de músicos e compositores e intérpretes que apareceram no mundo fonográfico brasileiro num determinado momento da história. Fato. E que ganharam essa nomenclatura, vamos dizer. Então a gente pode citar esses que eu falei antes aí, né? O Chico, o Milton, o Tom, a Elis, o Ivan Lins, isso era MPB. Bom, o Roberto Carlos também poderia ser chamado de MPB, mas não era classificado assim desse modo, né? A gente tinha uma outra classificação para ele que eu não saberia dizer, mas a princípio ele era do rock, né? Mas seja como for, o que eu quero dizer é que os roqueiros, por exemplo, não eram considerados MPB. E o pessoal do jazz brasileiro também não era considerado MPB. MPB era isso aí, classificar como esse repertório de compositores e intérpretes. Mas eu acho que mudou muito, cara. Em primeiro lugar, mudou de mãos, né? Mudou dessas pessoas para outras, entendeu? Sim. Esses aí vão continuar sempre sendo classificados como MPB e muitos deles ainda vão manter muita qualidade por muito tempo. Mas de um modo geral, eu acho que os músicos, os compositores, ninguém tem a obrigação de ser sempre fonte inesgotável de criatividade, né? Porque o cara vai ficando velho, vai mudando, vai absorvendo outras influências que nem sempre caem no gosto da gente, né? No gosto pessoal de cada um. E muito menos no gosto popular. Entendo. Entendeu? Eu acho que o que houve, sabe, foi o seguinte, a partir dos anos 80 existe um novo paradigma, vamos dizer, dentro desse sistema fonográfico mundial. E a partir dali, o músico criativo, o músico independente, o músico ou o compositor, ou o intérprete que tivesse diferencial, ele parece que passou a não ter a mesma ingerência que tinha até ali. A produção caiu na mão de outras pessoas. Eu tenho um amigo que diz o seguinte, que nesse momento os caras terminaram nas gravadoras, isso aconteceu. Sim. Com o departamento criativo e criaram o departamento de marketing.
Isso gerou um outro problema, cara, que foi o seguinte: a música, em vez de popular brasileira, se tornou música pop brasileira. Tá? Então se tem, a partir daí, esse lugar no mercado que era ocupado por esses caras que a gente citou antes, Sim. começa a ser ocupado por outros, como Lulu Santos, como Herbert Viana. Eu particularmente acho que houve aí um certo prejuízo, não por esses aí que eu estou citando, que são excelentes, tá? Mas pelo montante de coisas que apareceu, que é muito diferente o significado original, apesar do significado original ser o mesmo, da palavra pop para a música, a palavra popular. Sim. Existe uma grande diferença daquilo que é popular, que vem do povo e que não necessariamente é música ou cultura popular, mas não é cultura de massa, né? Mas é cultura popular, que nasce do folclore, que nasce do regionalismo, né? Como, por exemplo, o Gilberto Gil nasce do folclore nordestino, de certo modo. A música local, dele assim, vem de uma cultura local, se desenvolve história popular, nacionalmente popular, e por isso música popular brasileira. Sim. A música pop, ela vem muito como produto fechado. Pop, para mim, está associado à ideia de produto. Tá? Isso necessariamente não é nada negativo. Tá? Não vamos pensar desse jeito. Sim. Mas o processo da comercialização da música popular brasileira, ele se torna negativo a partir do momento em que o produto é mais importante do que a arte. Tá? Isso aí, para mim, existir o departamento, se continuasse existindo departamento criativo junto ao departamento de marketing, não seria problema. O problema é anular um em função de outro. E aí a gente sofre um momento, assim, eu acho que isso não foi um fenômeno que aconteceu no Brasil. Isso é um fenômeno mundial, cara. Quer ver uma coisa? Eu vou dar o exemplo do rock. O rock, a partir de 1980, pra mim, eu digo assim, eu sou radical por isso, e eu posso ser, porque é uma opinião minha, eu não tenho que pedir pinico. É isso aí. Tá? Mas isso é que eu penso o seguinte, cara, a partir de 1980, a gente tem uma sobrevivência difícil do rock. Tá? Eu acho que o rock, a partir dos anos 80, eu digo que o rock morreu em 1980, porque morreu a inteligência do rock com o Lennon, tá? E o coração do rock com a bateria do John Bonham, por exemplo, do Led Zeppelin, né, cara? E já tinha acontecido com Kate Moon, com The Who, e logo em seguida, mais alguns anos depois, a inteligência de novo com a morte do Frank Zappa. Tá? Então esses caras, eles meio que determinavam o senso crítico que existia no rock e que a partir do momento dos anos 80 deixa de existir. Não só o senso crítico, né? Isso tudo vem, o processo que vem se desenvolvendo lá com o movimento punk, que vem querendo simplificar demais as coisas e achando que tinha que cagar a regra. Sabe? Isso é uma coisa absurda, porque o problema não é dizer que o rock não pode ter mais que 2 acordes, é eu querer cagar a regra. Esse é o problema pra mim. Claro. Entendeu? Que a partir de que o cara diz que ele sabe da verdade, que a verdade é essa, aí pra mim ele já não sabe nada. Pra mim ele já é uma mentira em si. Isso, essa atitude, né? Então eu acho que a partir dos anos 80 há esse esforço da comercialização. As gravadoras estavam todas muito bem, mas elas queriam ficar melhor ainda. Claro. Né? Então a proliferação, por exemplo, dentro do rock, vamos usar a música popular brasileira também como exemplo, a proliferação de coisas de extrema qualidade e cada um com a sua cara é nos anos 70 que existe. E no jazz também, no rock, no blues, em tudo. Sim. A partir dos 80, que eu acho que essas coisas meio que se estabelecem, né? Tipo assim, é rock, mas que tipo de rock tu faz, cara? Ah, eu faço rock, pomba. Mas como é que é o teu tipo de rock? É que nem o do Police? É que nem o do Dire Straits? É o que nem o do Led Zeppelin? Aí o cara diz assim, não, para um pouquinho, cara. O meu é que nem o meu. Ah, não, então não tem espaço pra ti, cara. Tu vai ter que fazer que nem o Dire Straits, se tu quiser vender disco hoje, cara. Isso aconteceu, cara. Isso acontece hoje ainda. A gente vê grandes artistas que vêm, às vezes, com uma proposta de trabalho maravilhosa, mas eles ficam engessados naquela proposta. Olha, e tem gente boa fazendo isso, cara. Sim. Gente boa, gente com talento fantástico. Eu sou fã de alguns caras
que eu não consigo ouvir o disco do cara inteiro, porque aquilo tá tudo muito igual de um lado ao outro. A gente vê que o cara tem a potência toda ali, entendeu? Essa coisa podia ampliar, mas não. Mas ele Os caras pegaram, o cara disseram, não, o segredo do teu sucesso tá nesse ritmo aqui. Então tá, pronto, acabou. Ele só vai gravar aquele ritmo. Ai, cara, que isso aí é muito limitante, cara, e isso é uma coisa que eu acho que aconteceu no mundo todo, acontece na MPB hoje. Eu acho que enquanto a artistada toda não se revoltar, entendeu? E mudar esse paradigma, cara, nós vamos continuar vendendo pinico pra eles, tá? Que na verdade, assim, ó, em contrapartida, dentro de um movimento independente que se apresenta muito forte hoje no YouTube, por exemplo, certo. a gente sabe que existe uma grande renovação diária, constante, de alta qualidade em todos os gêneros, cada vez melhor. Tá? O tempo todo. Eu acho que sim, eu acho que sim. Quer ver uma coisa, cara? Eu conheci duas grandes cantoras lá em São Paulo que eu conheci pela internet. E eu fui a São Paulo tocar com elas. Fiz esforço de ter o prazer de tocar com essas duas grandes cantoras. Que estão lá, no mundo independente lá. Elas têm CDs delas, cada uma tem o seu CD. Que não são distribuídos por gravadora. Claro. Entendeu? Se tu quiser um disco da Luciana de Gramont, tô aqui falando o nome dela. Vai falando. Ou da Mara Meldes, tu vai ter que entrar na internet, pedir o endereço, ela vai te mandar o CD. E tu vai te apavorar, tu vê a qualidade do trabalho dessas meninas, entendeu? Que estão lá no olho do furacão e mesmo assim não chegam a grande notoriedade. Apesar de dar ali na volta, né, qualquer coisa. Pô, a Luciana já cantou com o... como é o nome dele? O pianista do Zimbo Trio. Pô, já era pra estar sendo notada, entendeu? Tá bem, não faz concessões, tá bem. Mas olha, hoje em dia o negócio tá assim, fazer concessão é mais que fazer concessão. A prostituição hoje é muito mais que prostituição, né, cara? Vender alma pro diabo. É vender o próprio corpo, sabe? A coisa tá assim, tá demais, cara. Eu acho que chegou um ponto da baixaria que é demais, cara. Eu acho que, assim, ó, virou Big Brother o lance da música, sabe? Se tu quiser notoriedade nacional, tu vai ter que ir no Faustão, tu vai ter que pagar 15 pau de jabá pra ele, que é o que dizem. Não sei se é verdade ou não é. Sim. Mas eu não escondo que eu sei, o que me falam, que é entre 15 e 25 mil reais pra tu aparecer no programa pro gordo te esculhambar, te humilhar, te chamar de idiota, como ele fez com gente que eu sei que é genial, que chegou lá e o cara só baixava a cabeça e ouvia aquele monte de absurdo. Né? E pra isso, né? Ou então pra ser espezinhado pelo Jô Soares. Então, tipo, esse tipo de coisa, assim, é o que tá acontecendo hoje em dia, cara. Então a gente... ou a gente concorda com isso e entra nesse esquema, ou então a gente vai ser sempre independente. Né? E eu prefiro ser independente, cara. Eu acho que tá bem, tá bem. O meu trabalho, cara, assim, ó, eu não participo de gravadora nenhuma, não tenho nada, não tenho contrato com ninguém, mas o meu trabalho tá na Polônia, tá na Ucrânia, tá na União Soviética, tá na União Soviética que não existe mais. Não existe mais. Mas tá nos Estados Unidos da América, tá? E tem gente que conhece meu trabalho lá, tudo bem, um dia, quem sabe eu vou tocar lá, não fui ainda, mas já fui a São Paulo, já fui a Santa Catarina, já fui a Curitiba tocando o meu trabalho. Okay. Entendeu? E que é, vamos chamar instrumental, eu nem gosto muito disso, mas é uma coisa que necessariamente não é uma coisa absolutamente comercial. Então, e nem eu preciso ficar indo participar do Big Brother pra pagar mico. Pagar mico ao vivo. Pra que as pessoas me percebam. Vão me perceber como pessoa, eu quero que eles me percebam como músico, claro. Como, o que eu sou pessoalmente interessa só a quem me conhece pessoalmente, né? Então eu acho que é assim, né, cara? Perfeito. A arte da gente não é. A gente não é também, né? Bom, existe um limite ali, né? Com certeza. Senão vira palhaçada. Celso, como é que tu observas a noite de Pelotas hoje? As coisas estão boas para os músicos? Estão respeitando os artistas? Estão te pagando justo e oferecendo a estrutura necessária para desenvolver um bom trabalho, não? Depende, isso aí tem várias coisas, né, cara? Eu sou um cara que trabalha em todos os flancos da música, né? Sim. Em todas as... Então, sei lá, tem lugares que a gente vai tocar que é maravilhoso, tem outros lugares que não é. Mas eu acho que a gente tem que estar disposto a tudo que vier pela frente, né? Faz parte, né? Vamos pro que der vier, porque a luta é essa, né, cara? Entendi. Mas
existem alguns avanços, né, cara, que a gente tem tido aqui em Pelotas, por exemplo. Se falar da nossa aldeia aqui, Claro. a gente tem tido alguns avanços, mas também algumas mudanças a gente é obrigado a fazer com o tempo e a gente já vai se adaptando, né, cara? Eu sempre fui um cara que quem me conhece, de novo, quem me conhece há algum tempo sabe que eu sempre gostei de cantar, apesar de não ser cantor. Não me ver como cantor, me vejo como guitarrista mesmo. O instrumento é a guitarra elétrica, não é nem o violão. Sim. Mas eu sempre gostei de cantar nas rodas de violão, com os amigos. Eu cantava aquele repertório que eu tinha, que era aquelas 6, 7 músicas que eu sabia de cor. Mas é verdade. Né? É. E essas músicas, eu sabia que elas ali. Eu sempre acompanhei uma cantora, um cantor aqui e ali. E isso é uma coisa que acabou me aborrecendo muito, porque eu acabei conhecendo gente que não tinha o mesmo pensamento que eu tinha a respeito da música, e o cara acaba se dispondo com pessoas que até nem precisa se dispor, porque na verdade cada um tem o direito de pensar o que pensa e o que quer da música, né? Então, só que eu gosto de tocar assim, eu gosto de fazer esse tipo de música, eu gosto de fazer música desse jeito, então se quiser tocar comigo, me ature assim, entendeu? Se aí quando eu tinha que acompanhar as pessoas, eu tinha que entrar no esquema delas, que é mais difícil pra mim. Então, sei lá, eu acabei fazendo o que é? Eu digo, bom, eu vejo fulano que canta, não é isso tudo. Como dizia o Jimi Hendrix, né? Depois que eu vi o Bob Dylan cantar, eu resolvi ser cantor. E eu pensei isso também, então hoje eu tô cantando, cara. Eu tô fazendo um trabalho vocal, assim, que eu acho que não é nada de especial, eu me vejo como bom cantor e tudo. Mas se o Chico Buarque pode cantar, eu também posso, né, cara? Então, mas não é o Bob Dylan, mas então o Chico, né, pra nós aqui. Uhum. E olha, detalhe, eu adoro o Chico Buarque, eu adoro o Bob Dylan também, entendeu? Isso não tem nada com isso. Mas eu acho que eu canto muito pior que qualquer um dos dois, sabe? Mas de qualquer modo, eu acho que essa história do cantar, pra mim, foi uma coisa que eu acabei adaptando e hoje eu trabalho direto tocando na noite. Pelo menos 2 vezes por semana eu tenho feito tocando na noite e cantando, cara. MPB, eu canto Jobim, eu canto Djavan, que são as coisas que eu gosto. Que são aquelas coisas que eu sempre ouvi, mesmo antes de cantar, sempre ouvi em casa. Porque eu gosto de ouvir Djavan, cara. Eu quando tinha vinil dele, no tempo que eu tinha vinil, eu tirava um disco do Djavan, botava outro, eu passava a tarde ouvindo Djavan tranquilamente, tomando meu mate ali. E mesmo gostando de jazz, eu não deixei de gostar de outras músicas, entendeu? Então essa música dele, pra mim, tocar Djavan hoje é fácil, porque eu não só sei tocar porque eu acompanhava, mas eu já sabia as letras de cor e não sabia que sabia. Então, hoje eu peguei lá, pô, tinha uma música do Djavan, o cara disse, tu sabe aquela música do Djavan? Pô, eu não sei a letra. Você não sabe? Pô, que pena, não. Para, canta um pedacinho da letra. O cara canta um pedacinho, tá bom. Aí sai tocando ela. Olha, cara, se eu esquecer no meio, eu faço enrolês, aí vai-se embora, eu saio improvisando, pronto. Muito bom. Então eu acho que alguns avanços eu consegui, entendeu? Para trabalhar mais em Pelotas, que eu acho que o número de trabalho também é importante, cara, precisa sobreviver, né, cara? Com certeza. E então esse número de trabalho também vem muito com relação a isso, junto a isso, mas eu acho que já vem há algum tempo, a gente vem almejando e alcançando maior espaço na cidade, cara. O trabalho vem sendo notado, assim, que também já é muito tempo, né, cara? Imagina, desde 80, 81, o cara tá aí ralando. 30 anos de carreira, senhor? Tem uma hora que tem que começar, as coisas começar a andar, assim, né, sozinho, com as próprias pernas. Mas mesmo assim é muito difícil, cara. Tu tem conta pra pagar, tu tem dívida, então, músico é músico, né, cara? Então um mês tá legal, o outro já não vai estar. E o outro também nem sei, sabe? Aí chega no outro mês, pá, que maravilha, pô, agora ganhei um monte de grana, aí dá pra pagar 3 meses de aluguel adiantado. Ou aqueles 3 que ficaram pra trás. Claro. Aí toma. Então a vida da gente é mais ou menos essa, cara. É ralar e correr atrás e. É Pelotas, né, cara? Pelotas. Aí o cara. Agora, tem outros espaços que a gente vem conseguindo ocupar aí. Eu tenho tocado direto em Porto Alegre, sabe? Um lugar que o músico pelotense sempre pensa, tocar em Porto Alegre, sabe? Principalmente instrumentista, né, cara? Que pra nós é tão difícil, né, cara, a vida de... Aí, não, pô, mas eu vou tocar com o Galdério aquele, pá.
né? E eu consigo ir com o meu próprio trabalho lá, entendeu? Já tá, meu trabalho em Porto Alegre já está mais ou menos reconhecido. O pessoal já reconhece meu nome lá porque eu faço jazz, entendeu? Claro. E lá eu não tenho cantado, cara, mas eu tenho levado o microfone e tenho botado de vez em quando vocal numa coisa ou outra para que eu quero desmistificar essa ideia de música instrumental. Não quero ficar com isso. Entendi. Como uma pecha, assim, numa boa, assim. Eu acho que é um pouco pesado, sabe, esse negócio de música instrumental. Eu acho que ele acaba, demais, né? ele é limitante, cara. Eu detesto limite, cara. Eu acho que limite, se eu tenho limite, é a minha técnica que me garante o limite, entendeu? Então, eu não sou instrumentista, cara. Eu sou um músico de jazz que gosta de improvisar, sabe? Então, é assim que eu penso. Perfeito, cara. Tocando de noite, Celso, qual foi a coisa mais importante que tu aprendeu? Pô, acho que é a malandragem, né, cara? A malandragem, com certeza. Eu acho que uma das coisas mais legais que eu aprendi foi o pouco que eu sei de tocar samba também, né, cara? Eu tive alguns parceiros, assim, com quem eu aprendi o samba de verdade, assim, e eu acho que esse cara mesmo que eu vou citar agora é um cara importantíssimo, assim, pra minha formação, assim, como músico de música popular brasileira. Sim. Que é o Peitão. Músico que Deus o tenha, né, cara? Um músico assim, ó, cara. Eu vou te dizer, a gente pode falar de um monte de músico genial, mas se não citar o Peitão aqui entre os do passado, Pelotas, eu acho que é um pecado muito grande, porque ele é um cara que ele tinha uma musicalidade fora do normal, assim, sabe? Como é o caso do nosso amigo que eu tinha citado antes ali. O Peitão, eu conheci ele, cara, olha só. Um dia eu vinha na época ainda que tinha aqueles bares na avenida, eu acho que até tinha o Pajador, aqueles bares todos que tinha na avenida. E um dia eu vinha vindo pela Bento Gonçalves e eu ouvi um som de violão, mas um som de violão muito esperto, cara. E eu vi que aquele violão tá ligado numa caixinha e tinha um amplificador, tinha uma batucada fantástica, né? Sim. Eu sempre gostei muito de samba, né, cara? O carnaval, uma coisa que me atraía, eu sou do tempo que o carnaval em Pelotas era outra coisa, né? E aí veio aquela batucada e eu percebi que tinha um violão no fundo que fazia aquela onda meio George Benson, assim. Era o violão e a voz junto, fazia... Eu digo, mas que é isso? Em pleno samba? Eu digo, que troço legal, né, cara? Pô. Aí fui chegando, aí vi aquele neguinho, baixinho, magrinho, com Black Power, assim, desse tamanho, assim, com violão e microfone aqui, e mandando brasa, mandando ver. O que eu não sabia é que ele já me conhecia, que eu também já andava na noite, né, e ele já tinha me visto tocar em algum lugar. Ele disse, quando ele me viu, ele parou e disse, pá, chegou o cara que vai fazer o som comigo.
Aí passou o violão, cara, e aquela noite nós tocamos até amanhecer. Foi assim que conheci Peitão. Na Bento Gonçalves, num boteco de 7ª categoria, tomando cachaça e dá-lhe samba, até de manhã. E samba improvisado. Sabe como é que a gente chamava isso? Pagode. Pagode. É o que a gente chamava o samba de roda também. Mais antigamente se chamava samba de roda isso. Que era o pessoal se juntar para fazer samba improvisado. Improvisava a letra, improvisava tudo na hora ali. Saía a porra ali. Sim. Isso, cara, claro, a gente pegava o sistema principal e saía improvisando em cima daquilo ali. Aquilo ali era o pagode, cara. Esse cara foi o maior pagodeiro que eu conheci, o Peitão. Vou fazer uma homenagem a ele, ele merece. Grande Peitão. Grande mas Peitão. Ele já foi, né, cara? Dessa pra uma melhor. Tomara que seja melhor, porque ele merece, né, cara? Mas assim como também foi o Avendano, foi um monte de gente, interesse que tomara que tenha ido pro mesmo lugar pra fazer o mesmo som. Todo mundo junto. O Cartola, do Kellington, todo mundo junto, né? Que é o barato da fusão que eu penso. Mas isso foi uma das coisas legais que eu aprendi na noite, cara. Isso aí com certeza. Foi ter conhecido essa figura, ter tocado na noite, ter tocado desde os lugares onde eu começava a tocar às 3 da manhã até aqueles que a gente termina às 10h30. Sabe, isso a noite me ensinou, com certeza. Fantástico. E a malandragem, né, cara, também de tu saber lidar com o vagabundo, como se diz, né? Porque o cara nunca sabe, né? Você tá tocando na noite. A noite é perigosa, né, cara? Então, saber lidar com isso. Né? Celso, do que tu sente saudade? Pô, aí tem muita coisa legal que eu sinto saudade. Dos meus pais, por exemplo, que não estão mais aí. Isso aí é uma coisa que não tem como... Sei lá, sinto saudade de poder andar mais tranquilo na noite também. Curtir a noite sem o medo de que alguém me assalte. Sabe, sem o medo que o cara roube a minha guitarra e venda ali por 5 reais pra comprar uma pedra de crack, sabe? Isso aí faz o cara sentir saudade do passado, sentir a saudade de ver um brigado a cada 2 quarteirões na esquina, a segurança, né? Que a gente não tem mais. Sinto saudade da música que era feita há 30 anos atrás, que eu acho que tá mais difícil hoje se ouvir uma música tão qualificada como se foi feita há mais de 30 anos para trás, 40 anos, 50 anos. Sinto saudade das parcerias, dos amigos que já foram, os que estão longe, mas esses aí a gente mata a saudade uma hora dessa. Né? Em algum momento, né? Sinto uma saudade de uma coisa que eu sei que não tem volta, que era aquelas coisas que a gente se encontrava com os amigos nas casas dos amigos, ia todo mundo. E todo mundo era todo mundo mesmo, que era uma barbaridade. Eram 16 pessoas que iam me visitar, sabe? Que iam visitar a Ana, que iam visitar... Então essas coisas, elas... Parece que acabou um pouco isso, né? Tá mais difícil hoje. E é engraçado porque eu fui criado numa época... A minha adolescência pertence a uma época que não podia se reunir mais de 4, 5 pessoas numa esquina, e a gente se reunia muito mais que 4, 5, mais que 40, 50, né? E a gente incomodava, né? E sinto saudade também de um movimento mais forte, assim, um movimento mais politizado, de uma juventude mais politizada, mais esperta, que não seja tão enrolada pelo modismo, sabe? Sério. Sinto falta de uma maior inteligência na mídia, de um modo geral, né? Não só na música, que a gente percebe que as pessoas, ou aquilo que é vendido para o povo como coisa para o povo, parece que é feita com... Parece que tá xingando o cara, chamando o cara de estúpido, idiota, sabe? De idiota, de débil mental, de burro, sabe? Que não pode ser que esse mesmo povo que tenha tornado tão popular a Elis Regina, por exemplo, seja o responsável por tornar popular isso que a gente vê aí, essas coisas que estão por aí que eu nem cito, né? Eu prefiro não citar, porque melhor. Se eu for falar, eu acho que se eu for falar de alguma coisa, eu prefiro falar sempre daquilo que eu gosto, cara. Se for daquilo que eu não gosto, eu prefiro não falar, porque aí os caras vão dizer que eu sou preconceituoso, que eu sou isso, sou aquilo. Eu não sou preconceituoso, só tenho a minha própria opinião. Sim, vamos te arrumar um rótulo, né? Não próprio, Não preciso de rótulos, eu já tenho os quantos. Celso, quando tu lembra dos teus inícios, como é que tu enxergas aquele cara que começou a tocar? De ti mesmo.
Quando é que foi que melhorou? Não. Como é que tu enxergas hoje aquele rapaz que começou a tocar na esquina com uns 4 e 5 que viraram 40, enfim. Como é que tu enxerga esse cara hoje? Teu passado? Eu enxergo legal, assim, enxergo uma coisa que foi legal, que foi importante, tudo que eu passei foi importante para minha formação. Sim. E ter conhecido várias pessoas com todas as influências que eu fui absorvendo, que os caras foram trazendo, os meus amigos. Tudo foi legal. Acho que até as coisas que nem foram legais porque me mostraram que ou eu estava errado, ou eu estava no lugar errado, ou né, que eu tinha que ter outra abordagem, entendeu? Sim. Os erros, cara, às vezes eles são mais legais que os acertos. Que os acertos. Porque eles te ensinam mais, sabe? Então, quando eu fazia alguma coisa errada, assim, e o meu professor dizia assim pra mim, olha, cara, não faz isso assim, porque isso é um vício, isso aí não vai te fazer tu tocar legal se tu fizer isso desse jeito. Bom, isso valeu muito mais do que aquele negócio que o cara disse, é isso mesmo. Porque é isso mesmo era o meu objetivo, né? Claro. Mas para chegar a esse objetivo, eu tinha que passar por aquele erro antes, entende? O erro é que faz com que eu chegue nesse objetivo. É o único jeito. O único jeito de acertar é errando, cara. Eu acho isso. Eu acho que isso serve pra vida, né, cara? Eu acho que sem grandes modéstias, mas também sem querer ser metido, eu acho que eu acabei desenvolvendo com o tempo uma espécie de filosofia musical, sabe? Que é um modo de pensar a música que ele é relacionado ao meu modo de pensar a vida, no meu dia a dia. Então, assim, ó, eu acho que, quer ver um exemplo? A questão da improvisação. Às vezes as pessoas dizem improviso. Não, improviso é uma coisa, improvisação é outra, é totalmente diferente. O improviso é quando tu, em vez de tu colocar um parafuso no lugar onde cabe um parafuso, tu bota um prego. Isso vai dar problema. Certo que vai dar problema. Certamente. Porque tu não estudou o sistema antes, entendeu? Pra tu saber que tinha que ser o parafuso. A improvisação te diz o seguinte: um parafuso, para caber naquele buraco, ele tem não sei quantas voltinhas, uma ponta e uma fenda. Tu coloca uma chave e coloca ali e gira. Isso é improvisação. É o sistema funcionando de acordo com teorias prováveis. Claro. Antes prováveis. Então, eu acho que na vida também é assim, né, cara? O cara pode levar na improvisação, não leva no improviso, cara. Primeiro estabelece uma... eu acho que a vida, ela pode ser assim também. Ela pode ser improvisada, mas com busca de uma capacidade de tornar isso possível, né? Não viável, né? Viajar no troço, senão não dá, né? Vamos viajar, vamos surfar na onda da certa, né? Senão o cara afoga. Muito bem. E mesmo assim é difícil, pô. Celso Krause, Fio da Navalha, a produção do Fio da Navalha, te agradece muitíssimo. Né? E eu Fio da Navalha. Esse momento, assim, esse papo. E nesse instante, é um instante marcado pelo Fio da Navalha, né? A câmera do Fio da Navalha é tua. Eu posso dizer o seguinte, que no primeiro momento que eu postar a tua entrevista, pelo menos umas 500 pessoas vão ver. Que legal. Então, tu fala o que tu quiser para essa câmera e para essas pessoas. À vontade. Pô, eu não sei se tem muito para dizer. Eu acho que já falei uma barbaridade aqui. Tudo que eu falei já é mais do que suficiente. Mas falei uma barbaridade eu digo assim, verborragicamente. A verborragia, né? Porque na verdade são assuntos que são assuntos que me interessam muito. Eu acabo sendo prolixo mesmo, eu acabo botando tudo pra fora e aí... Ótimo. Mas isso às vezes também é muito legal, né? É que nem quando eu toco, às vezes eu sou muito prolixo tocando. Os caras dizem, não, tá botando muita nota, eu não consigo segurar, cara. Às vezes vem aquele monte de ideias, sabe? Não é pra querer provar nada, nem porque tenha muita técnica, mas é porque eu tenho muitas ideias ao mesmo tempo. Então, isso sou eu, né? É o meu jeito, assim.
Eu sou prolixo por natureza. Então me desculpem se eu fui muito chato, eu rasguei muito o ouvido. Mas é o meu jeitinho, como dizia o cara aqui. Mas muito obrigado por terem me aturado esse tempo todo falando aqui, rasgando o ouvido de vocês sobre o que é humildemente a minha história, assim, e tudo que foi legal pra mim durante a minha história. É isso que na verdade a gente fez hoje. Exato. E espero que vocês, em vez de ficarem ouvindo eu falar, que ouçam mais eu tocar. Que aí eu acho que eu digo tudo que eu falei agora tocando, né? Se a pessoa presta atenção no meu jeito de tocar, vai perceber que é isso mesmo que eu digo o tempo todo, né? Por isso que eu digo que eu faço, a música pode não ser grande coisa, mas pelo menos é verdadeiro, né, cara? Porque é o que eu expresso aquilo que eu sinto mesmo, e isso tá na minha música. Eu acho que pode não ser grande coisa, mas eu acho que se todo mundo fosse assim, eu acho que o mundo era um pouquinho melhor, né? Com toda certeza. De certo modo, eu acho que a verdade é tudo, né, cara? A verdade é a coisa mais importante que existe, eu acho, sem dúvida. Não tá. É isso.